Ele pode comprometer as estruturas de forma anatômica, funcional, né, estrutural, e levar, às vezes, a uma progressão de um processo que pode culminar em perda visual, sim. E você que está assistindo o nosso programa, por favor, realize sua inscrição e não se esqueça, esse vídeo pode ajudar muitas pessoas. Compartilhe, curta e faça inscrição em nosso canal. Muito obrigado. Você sabia que seus olhos começam a envelhecer silenciosamente a partir dos 40 anos? Catarata é inevitável? Glaucoma dá sintomas? Moscas volantes são perigosas? Degeneração macular leva à cegueira? Hoje nós vamos esclarecer tudo isso. Estamos começando o podcast Viva com Saúde. Hoje eu recebo a doutora Edilaine, médica especialista em retina e vítreo, cirurgia de catarata, muito conceituada, para conversarmos sobre um tema que preocupa milhões de pessoas, o envelhecimento ocular. Pergunta inicial, doutora Edilaine. Envelhecer significa perder a visão? Bom, obrigada pelo convite, estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre saúde ocular. Eu acho que isso engrandece o conhecimento dos pacientes e faz com que eles se cuidem melhor, né? Então, o processo de envelhecimento ocular, ele pode levar à perda de função visual. Ele pode comprometer as estruturas de forma anatômica, funcional, né, estrutural, e levar, às vezes, a uma progressão de um processo que pode culminar em perda visual, sim. Ele pode impactar na visão, sim. Então, é importante que as pessoas entendam um pouquinho sobre o processo de envelhecimento ocular e saibam como, né, fazer para poder estar manejando essas questões relacionadas à visão. Perfeito, doutora Edilaine. Eu sei que você fez um doutorado, né, doutora? E isso aí traz um conhecimento mais profundo e também que é professora da universidade, doutora, nos fale um pouquinho de você. Então, a minha trajetória na vida acadêmica, ela sempre se fez presente, né, desde a minha formação, e eu já participei durante o processo acadêmico, né, de formação da médico em várias pesquisas, né, ocular, pesquisas durante a faculdade, né? Depois que eu fiz a residência médica, também durante a residência eu já iniciei no processo de pesquisa, né, da faculdade. Depois eu fiz as subespecialidades, né? E dentro de doenças oculares, infecto-parasitárias e imunológicas, né? Que é uma subespecialidade chamada VIT, eu fiz o meu doutorado, né? Perfeito. E segui depois, né, seguindo a clínica médica, praticando a medicina da oftalmologia. Em 2015, eu me ingressei na UFJF, né, onde eu sou professora da cadeira de medicina, né, e venho, né, trabalhando com a formação de médicos. Perfeito. Uma coisa muito comum que os pacientes me falam é o seguinte, olha, eu estou envelhecendo, né, e eu falo para eles, olha, envelhecer não tem jeito, todo mundo envelhece, mas o objetivo nosso é envelhecer com qualidade. E todas as estruturas do olho envelhecem. Então eu queria passar enumerando uma a uma dessas estruturas para ver o que você nos fala, começando com a córnea, o que é a córnea, onde fica, e vamos depois à catarata, ao fundo do olho. Então eu queria perguntar, doutora Edilaine, sobre a córnea, né? Muitas pessoas falam do transplante de córnea, como que é feito, quando que você faz, às vezes é produto de um envelhecimento da córnea. Nos fala um pouquinho da córnea, doutora. Então, a córnea é como a gente faz analogia a uma lente na frente do olho, né? E ela tem várias camadas. E essa córnea, ela tem que estar límpida, ela tem que estar transparente para que a luz e as imagens entrem, para sensibilizar a retina lá no fundo do olho, onde se realmente processa a visão. Então, se a córnea está opaca ou com algum déficit
de transparência, isso vai levar ao embaçamento da visão, né? Então, várias doenças podem afetar a córnea, né? De um simples trauma, né? Às vezes uma lesão ocular e uma cicatrização excessiva, ele já dá um leucoma, né? Que é uma mancha na córnea. Isso né? São acidentes que podem acontecer durante a vida. E com relação ao processo de envelhecimento, existem doenças próprias da córnea, como as distrofias corneanas, que isso é geneticamente transmissível, né? Vamos colocar assim, e isso tende a manifestar mais depois de uma certa idade, após os 40 anos, a gente, por exemplo, a distrofia endotelial de Fuchs, né? Que causa o embaçamento da córnea, e a perda, né, progressiva das células endoteliais da córnea, que são células que têm a função de manter a transparência da córnea. Elas já são diminuídas ao longo do tempo de uma maneira natural, mas tem gente que tem uma baixa população dessas células e que isso vai ficar menor ainda a partir de uma certa idade, porque anualmente a gente tem uma perda natural dessas células. Isso vai levar a um problema maior depois de uma certa idade, né? Então, no processo de envelhecimento, após 40, 50, 60 anos de idade, quem tem tendência de ter esse menor número de células, né, vai evoluir com uma falência da córnea. E a opção que a gente vai ter nesses casos é trocar a córnea, é fazer o transplante de córnea, né? Que é um transplante muito bem sucedido, né? É o transplante mais bem sucedido que existe, é o transplante de córnea, porque a córnea ela é avascular, ela não tem vaso sanguíneo, então a chance de rejeição é menor. Então é um transplante que foi muito, ficou sendo muito tradicional, né, dentro da oftalmologia. Doutora, você faz transplante de córnea? Atualmente não faço mais, já fiz muitos. Aham, Hoje eu estou mais concentrada, né, nas doenças do segmento posterior. tá certo. Então, gente, deixa eu ver se eu entendi. As células endoteliais não se reproduzem mais. Elas não se reproduzem. Você nasce com um tanto de célula, né? E esse tanto de célula, ela não aumenta durante a vida toda e tem a tendência, pelo contrário, ela tem tendência de reduzir anualmente. Então, se você nasce, por exemplo, com 3.500 células no seu endotélio, anualmente, se você for fazendo o exame da contagem endotelial dessas células, vai percebendo que elas vão reduzindo aos poucos. Se você precisa de fazer uma cirurgia ao longo do tempo, por exemplo, uma cirurgia de catarata, que é quase o trivial após 60 anos de idade, né? Todo mundo já tem um pouco de catarata. Você vai ter uma redução um pouco maior desse número de células, dependendo da técnica empregada e também da experiência do cirurgião. Mas a tendência é sempre reduzir. Ela não se Perfeito, multiplica, ela não regenera. perfeito, Então, né? se você tem uma perda muito grande, por exemplo, você chegou a 500 células dentro da córnea, a tendência dessa córnea é ficar opaca. As células não conseguem trabalhar para manter a transparência. Perfeito, perfeito. Fiquei sabendo que hoje em dia estão fazendo uma córnea, né? Semear uma córnea, fazer uma córnea com celular mesmo, né? Que conseguiram em Israel, parece, que é uma grande esperança para essas pessoas que estão esperando na fila do transplante, né? Parece que essa fila demora muito e realmente essas novas experiências vão ajudar muito essas pessoas. Algum conselho para quem trabalha com pregos, com coisas, com faíscas, com serralheiros, né? Sim, e assim, especialmente nos serralheiros, né? Pessoal que trabalha no campo também, que faz cerca, né? Aqueles grampos de cerca, e às vezes trabalha no sol e usar um EPI, um equipamento de proteção, às vezes fica ruim por causa do clima, né? Eu acho que isso deve ser repensado, as pessoas deveriam usar uma proteção sim, porque os acidentes acontecem, né? Acontecem, assim, às vezes acontece no olho, daí no outro ano está no outro olho também, e o que se pode fazer nesses casos é justamente estar usando um óculos de proteção, né? Eu vejo muito acidente também com o pessoal que mexe com jardinagem, né? E sofre, né, trauma com aqueles equipamentos, né, que cortam gramas. Uhum. Então, amigo, se você usa ou trabalha numa área de risco, lembre-se que uma solução de R$ 10, um óculos de proteção, toda a loja de construção vende, e vocês vão evitar muitos problemas e problemas sérios, né? Inclusive, eu vou contar uma experiência minha. Muitas vezes você vê as pessoas roçando
com esses aparelhos, né? Com essas roçadeiras. E às vezes fragmentos de pedra, de madeira, saem voando a 10, 15 metros de distância e podem perfurar o olho. Não sei se você já teve algum caso assim. Já tive caso, assim, que eu já, infelizmente, quando eu fui examinar o caso, ele já estava sem percepção de luz, já era um olho cego, né? Mas o rapaz, ele era jardineiro e ele mexia com a roçadeira. Em determinado momento, a roçadeira bateu no fragmento de pedra, essa pedra bateu no olho desse paciente, não chegou a perfurar, mas foi um trauma contuso muito grave ali, e ele evoluiu com descolamento de retina, né, e hemorragia intraocular, e esse paciente, infelizmente, era de uma zona rural e ele não tinha condição de se tratar. Quando foi procurar tratamento, né, com esse olho todo já em processo de atrofia, né, teve perda de visão. Assim, ao longo da vida eu já peguei N casos, né, relacionados a trauma ocular e com, talvez não tão graves, né, paciente que às vezes conseguiu recuperar a visão, mas isso é uma rotina, a gente atender paciente com trauma ocular, né? Esses dias eu peguei um paciente que eu achei interessante, porque ele não mexe com nada disso, né? Ele é representante de farmacêutico, né? Ele trabalha viajando, né? E ele foi fazer um serviço doméstico na casa dele. E aí ele foi manipular lá, embaixo da pia, lá, aqueles esgotos, e ele usou uma chave de fenda e bateu o martelo em cima da chave de fenda. Ele soltou aquilo, não sei como que foi, mas aquilo veio, a chave de fenda chegou a bater no olho, a cortar o olho quase assim, 180 graus na região anterior do olho dele. Então, ele teve um acidente bem grave, né? Felizmente, ele não perdeu a visão. Tivemos que tirar o cristalino, tirar a hemorragia que tinha dentro do olho, suturar o olho todo. Em segundo plano, a gente fez laser na retina e fizemos uma fixação de lente, né? Uma fixação secundária. Ele enxerga bem, ele dirige normalmente, mas foi assim um trauma muito grande. Graças a Deus, né? Até foi com sorte. Né? Com muita sorte, ele não teve perda do conteúdo ocular, né? Porque o olho chegou muito aberto, né? Sim. E veio imediatamente, não teve infecção, né? Que foi também. Olha, realmente os traumatismos são muito comuns, muito mais comuns do que a gente pensa. Aparece sempre em todos os serviços oftalmológicos, aparecem traumatismos que penetram o olho, outros que não penetram, mas todos são graves e a prevenção é fácil, né? Uma outra coisa na córnea que nós observamos muito é o uso de lente de contato. Né? Você tem algum conselho para quem usa lente de contato, assim, tirar uma vez por ano? Qual que seria o conselho que você daria para essas pessoas? Nossa, assim, o problema maior que eu vejo com a lente de contato são que, inicialmente, as pessoas são muito cuidadosas com a lente, depois elas vão ficando destemidas. Então, as pessoas, elas param de cuidar com aquele afinco, né? Eu digo param de cuidar com relação a retirar, limpar, usar o material adequado, né? De preferência, retirar diariamente, né? Porque o olho precisa descansar. Como eu disse, a córnea ela não tem vaso sanguíneo, ela respira pelo ar atmosférico e o ar que vem pela lágrima. Você já tem a lente de contato fazendo uma interposição aí entre o oxigênio. Então, quando você ainda dorme com a lente, o olho está fechado, mais lente, entendeu? Isso já leva uma certa perda, uma certa uma diminuição do fluxo, né? O sofrimento da córnea, que já vai deixar mais propensa a ter infecções, né? Que você não tirou para limpar. Então, assim, o que eu oriento é isso: sempre usar só as soluções de limpeza que são próprias para limpeza, nunca utilizar nem água filtrada, né? Por causa da possível presença de acantameba que está presente nas águas naturais, ela pode contaminar a lente, levar a contaminação para o seu olho, o resultado é catastrófico, né? E então seria usar só soluções de limpeza, retirar diariamente, né? Manter o cuidado. Usar uma lente de qualidade. Hoje em dia acha na internet, no Mercado Livre, a gente não sabe a procedência das lentes. A gente não sabe se essa lente vem de um lugar confiável, né? Se tem uma fonte, né, segura, né? E a gente vê casos de coisas falsificadas, carga roubada, data de validade adulterada. Sim, então, muito comum. Então,
a lente seria ter os cuidados como se você estivesse começando a usar ela, né? Sim. Tirar à noite. Se você estiver com o olho irritado, doutor, você recomendaria suspender o uso da lente? Sim, Ou lavar ela direitinho e colocar? não, assim, se o olho irritou com a lente, ficou vermelho, ficou doendo, a orientação é retirar a lente imediatamente e procurar auxílio médico. O paciente pode estar fazendo uma úlcera de córnea, que a maioria das vezes é por bactérias, que podem levar uma perda da visão, inclusive, e que a necessidade de um antibiótico ela é imediata, antibióticos específicos, né? Então, a orientação é procurar imediatamente um oftalmologista. Uhum. Então, como conclusão, podemos falar o seguinte: use a lente com cuidado. Se tiver qualquer irritação, suspenda imediatamente Sim, e procure o médico, sim. né? Muito bem. Eu acho que sobre a última coisa que eu gostaria de falar sobre a córnea é a seguinte, que muita gente pergunta também, que usa as telas muitas horas por dia, que no fim do dia o olho está ardendo, está vermelho, está irritado. Essa radiação da luz azul hoje em dia está em plena moda, vamos falar, né? Então, o que que você recomendaria para as pessoas que ficam muito em uso de telas, de computadores, de celulares, inclusive nossas crianças ficam no mínimo 2 horas ou mais por dia nos celulares, né? O que que Isso que você a gente falaria para saiba, né? isso que a gente sabe, né? Que a gente não está todo dia com eles. Todo momento. Então, assim, o excesso de telas, né? Vamos falar primeiro do que pode causar. Quando você está com atenção fixa, olhando para uma tela de computador, celular, ou um próprio joguinho, vamos colocar assim, a gente já pisca menos. Se a gente tem que piscar 5 vezes por minuto, quando a gente está com a atenção focada, a gente não pisca, às vezes pisca uma vez ou nenhuma durante um minuto, e isso vai levando a uma insuficiência Secura, né? da lágrima ali na superfície ocular, entendeu? O olho fica mais seco, pode levar a erosão de córnea, a microerosões, né, que a gente chama de pontatas, que são pontos de entrada para a infecção, De né, bactérias, de né? bactérias. Aham. Então, o olho fica desprotegido, né, corrompe o filme lacrimal. O outro ponto muito importante é que esse excesso de luz azul, a gente não sabe ao certo que isso vai gerar daqui a 10, 15, 20 anos, né? Uhum. E pode estar implicada com algum processo relacionado à degeneração macular, né? Ela implica no ciclo circadiano do sono, podendo afetar, né, o sono das crianças. E, Até no além, crescimento, então, sim, né? Pode afetar crescimento. então não é aconselhável que fique tanto, né, nos celulares, nos dispositivos eletrônicos. Não tem benefício nenhum. Eu li um artigo falando que o uso de substâncias antioxidantes orais pode ajudar a proteger também dos efeitos nocivos dessas luzes que a gente, lamentavelmente, para bem ou para mal, está submetido várias horas ao dia, né? Sim, Tem gente que trabalha com computador o dia inteiro com é. computadores, né? Os antioxidantes é um bom manejo, né, para tentar Uhum, evitar ao longo dos anos o que essa luz pode causar. sim. Existem hoje também filtros que você pode adaptar em óculos, né, o filtro para a luz azul, Uhum, que a gente recomenda para quem trabalha o dia inteiro no computador, para as crianças que ficam muito, já usarem esse óculos, né, fazendo esse sim, filtro para a sim. luz. Muito comum esse filtro hoje em dia e muito recomendável também, né? Então, eu acho que a córnea já falou do principal, né? E vamos aprofundar mais um pouco. Vamos aí um tema assim que acontece mais após os 60 anos de idade, mas tem muita gente que desde os 50 anos você já nota que está começando uma catarata, né? Mas o que é a catarata, doutora? Me fala aí que consiste essa catarata? Então, a gente tem que pensar um pouquinho na anatomia do olho para a gente entender o que é catarata. A primeira lente que tem no olho é a córnea, como eu tinha falado agora há pouco. A segunda lente que a gente tem dentro do olho, que o olho é um conjunto de lentes, né? Sim. Para a imagem focar na retina, você precisa de um conjunto de lentes. A primeira lente é a córnea, a segunda lente é o cristalino. O cristalino é uma lente natural que a gente nasce com ela transparente, ela é chamada de cristalino. É uma lente convergente, né, de mais ou menos aí
vamos colocar 23 dioptrias em média, né? Uhum. E é uma lente que ela foca, né, a imagem lá na retina. O que acontece com a catarata? A catarata nada mais é que a perda da transparência dessa lente. Se a lente que está na frente da visão estiver opaca, obviamente, a qualidade da visão vai reduzir, a visão vai ficar desfocada, a visão vai ficar embaçada. E essa catarata ela pode evoluir de uma maneira tão intensa, né? Ela pode ficar completamente opaca e gerar uma perda visual que ela não é irreversível, né? Ela é reversível, né? Porque a partir do momento que se opera a catarata, e se for só um problema catarata, a visão se restabelece 100%. Uhum. Né? Mas nada mais é do que uma opacidade nessa lente natural que a gente tem tendência de ter, né? É com a evolução da idade, né? Com o envelhecimento, a tendência é esse cristalino ir deixando de ser transparente. Inicialmente ele vai ficando mais amarelado, pode se tornar amarronzado. Eu já peguei cataratas rubras, cataratas negras, ou seja, elas estão em tonalidade já tão intensas, né? Vermelhas, né? Vermelhas, pretas e totalmente brancas também, né? Quando elas podem ficar totalmente brancas. Você vê a pupilinha e no meio do centro da pupila tudo branco, né? E a solução que tem, né? Uma vez que veio a catarata, a solução ela é cirúrgica, né? Você entra com aparelhagem hoje muito moderna, inclusive, né, para cirurgia de catarata, faz um cálculo de lente que, além de tirar a catarata, você também tem a intenção de retirar o grau do paciente. E hoje tem lentes fantásticas que devolvem uma visão 100% e uma correção praticamente 100% do grau. Os pacientes ficam muito satisfeitos, né? Então, uma cirurgia que teve uma evolução muito grande de 20 anos para cá e que eu vejo, assim, reduziu demais, drasticamente, potencial de complicação e a solução tanto para perda de transparência quanto para o grau, né? O chamado de faco-refrativa cirurgia, né? Além de tirar a catarata, ela tem tendência de tirar o grau também. Então, deixa eu entender, é um envelhecimento do cristalino natural Sim. que acontece praticamente todo mundo com a idade e tem uma solução muito boa, né? Essa solução da cirurgia de catarata, que tem evoluído muito, me fala um pouco sobre essas lentes especiais, porque hoje em dia tem uma gama de lentes muito diferentes, né? Que permitem a pessoa nem usar óculos depois, né? Ficar enxergando bem de longe e de perto. Até porque hoje tem um sinnúmero de pessoas que procuram oftalmologista querendo saber como que deixa de usar óculos, né? É uma dúvida muito comum. Precisa algum tipo de equipamento especial? Os equipamentos são os comuns ou tem algumas coisas que possam dar um diferencial na cirurgia? A mais experiência, logicamente. O que você nos fala sobre esses aparelhos? Então, assim, a cirurgia de catarata ela foi tendo uma evolução ao longo do tempo, né? As primeiras cirurgias de catarata só faziam quando as pessoas realmente estavam praticamente cegas, né? Cegas, como eu disse, de maneira reversível, né? Então, a cirurgia era muito, assim, muito Deixava a diferente. catarata Abria o olho amadurecer, mais né? de 180 graus, com cortes mesmo, tirava o cristalino inteiro com a sua cápsula inteira, deixava o paciente sem implante de lente. Né? E depois fazia aqueles óculos bem grossinhos. Alguém deve conhecer alguém que já usa aqueles óculos grossinhos, assim, pessoal de mais idade aí que pegou essa cirurgia dessa época, né? Com o tempo, a cirurgia ela foi evoluindo, né? Então ela já não retirava todas as cápsulas do cristalino, mantinha a cápsula que segurava o cristalino e por ali já implantava uma lente, né? Mas essas lentes que foram tendo muita evolução ao longo do tempo. Então, antes era uma lente de corpo rígido, você tinha que ainda assim abrir pelo menos uns 10, né, uns 10 milímetros na córnea, implantar a lente com as suas alças, colocar no lugar, ficava bom. Ficava muito bom, inclusive. Mas com o avançar dessas lentes, a cirurgia foi ficando melhor ainda, né? Então, hoje a gente tem as lentes que são implantadas dobráveis, elas vêm dobradinhas igual um charutinho, né? Dentro já de recipientes próprios para colocação intraocular, com abertura mínima na córnea, que a gente chama de microincisão, que são incisões autosselantes, não precisam de pontos, né? Não induzem astigmatismo, com menor risco de infecção ocular, porque o olho vai estar menos aberto. E essas lentes foram evoluindo. Inicialmente eram lentes monofocais, que você corrigia a visão só para longe, e também só corrigia miopia ou hipermetropia.
né? Depois vem as lentes tóricas, são as lentes que corrigiam também um pouco de astigmatismo, né? Pacientes que tinham astigmatismo. E hoje a gente tem as lentes prêmios, né? São as lentes que elas corrigem grau longe, perto, astigmatismo, e ainda conseguem corrigir a visão para perto, né? Sim. E existem vários tipos de lentes nessa configuração. E cada dia aparece, eu fico impressionada, cada dia aparecem lentes melhores que as outras, né? Então, de um ano para o outro, a gente já tem uma diferença muito grande. Melhoras, né? É. Uhum. Eu tinha uma vizinha minha que usava uns óculos fundo de garrafa, né? Óculos bem grossos e tudo. Essa pessoa que tem um grau muito alto pode procurar oftalmologista para deixar de usar óculos? Sim. A partir de uma certa idade, as cirurgias facorrefrativas, né, que a gente chama, que é a cirurgia que faz a mesma da catarata, porém com intenção de retirar grau, elas podem serem feitas com colocação de lente intraocular, né? Uhum. E essa lente que vai intraocular, ela vai já compensar esse grau desse óculos grande, né? Então, você já vai fazer duas coisas, né? Você tira a catarata e tira o grau. Sim. Mais para frente, a pessoa não precisa nunca mais, né? Não vai precisar de operar a catarata, né? Que é a catarata do idoso, vamos colocar assim. Então, já está feito, já está pronta. Agora, e assim, tira muito mesmo, sabe? sim. Então eu vejo pessoas assim que têm uma miopia, por exemplo, 19 graus de miopia, com astigmatismo, etc. Essas pessoas com óculos, elas não conseguem ter uma correção 100%. Eu não sei se você percebe isso na sua experiência. Mesmo que você coloque o grau certinho, dá muito defeito de campo, as lentes são muito grossas, você só consegue enxergar bem se ela olhar bem no centro do óculos, ela não tem visão lateral. Difícil até fazer muito esses ruim. óculos. A gente vê que os pacientes têm uma péssima qualidade de vida, né? Então, quando eles fazem a cirurgia, que é implantada a lente, a lente, você tirar o grau, você amplia o campo visual do paciente, ele enxerga melhor, sabe? Ele fala nitidamente que melhora muito a visão. Não é igual ao óculos, É não é muito só. bom, né? A tecnologia realmente veio a somar muito, né? Uma pergunta muito frequente que eu escuto é a seguinte: colírio cura catarata? Existe algum colírio que cura catarata? Sempre aparece na mídia, né, Ricardo? Essas colocações aí, mas eu ainda não conheço, não. Não, eu também não. Apareceu uma propaganda, mas tem 2, 3 anos que o colírio até agora não foi lançado. Não. Eu quero ver quem melhorou da catarata. Se apresente. Antigamente, a gente tinha um colírio que chamava Clarbisol, né? Que falava que curava catarata. Foi o último colírio que eu vi que aparentemente ajudava nisso, mas já sumiu há muito tempo do mercado. Ele é fabricado pela Allergan, Fruntosa, inclusive, o Clarbisol. Eu acho que assim, tem algumas coisas que alguns tratamentos que conseguem, assim, talvez, evitar da catarata progredir muito rápido. Aham. Entendeu? Sim, Mas sim. a catarata já instalada e Já você. tem que operar. Aí já não tem. Aham. E uma outra pergunta muito comum é a seguinte: catarata pode voltar? Essa Volta. pergunta todo mundo faz, né? Ela nunca mais volta. A gente, uma vez operada a catarata, está pronta, ela não volta mais. O paciente pode ter, como consequência disso tudo aí, da cirurgia de catarata, é uma opacidade da cápsula que segura a lente. Você tirou a catarata e pôs a lente em cima da cápsula, que é o local anatômico da lente ficar. Essa cápsula que está segurando a lente, ela pode, com o tempo, vir a ficar opaca também. E o paciente sente como se estivesse voltando a catarata. Ele fala isso, meu embaçamento voltou igual quando eu tinha catarata. E, na verdade, não é a catarata mais, é uma opacidade daquela cápsula. E isso é muito bem resolvido, porque a gente tem os equipamentos que fazem a limpeza dessa lente, dessa cápsula, né? E retoma a qualidade de novo da visão, entendeu? Que não é um processo cirúrgico, né? É uma aplicação de um laser, não tem corte e a melhora é imediata. Sim. Inclusive no Hospital de Olhos de Governador Valadares, nós temos 5 tipos de laser. O laser para limpar, que é o YAG laser. O laser que a gente fala para simplificar o entendimento, a gente fala, vamos limpar sua lente. Sim. Mas, na verdade, não limpa a lente, porque a lente é inerte, não é suja nunca. Limpa a cápsula, né? A cápsula posterior, que a gente abre um buraquinho e permite a pessoa enxergar de novo.
Temos o laser para glaucoma também, que eu vou entrar nesse tema daqui a pouquinho. O SLT. Né? Temos o laser para ciclo G6 também para glaucoma, né? O SLT que você nominou. Temos o laser de retina e temos o Excimer laser também para deixar de usar óculos. Né? Então vamos agora. Eu acho que a parte da catarata ficou bem entendido, né? E qualquer coisa, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer ela nos comentários, que a gente vai tentar explicar melhor qualquer dúvida que tiverem. Também a doutora Edilane e eu trabalhamos no Hospital de Olhos de Governador Valadares, aqui em Minas Gerais. Né? Vamos passar o link também, se vocês tiverem interesse em marcar consulta. Nesse hospital temos excelentes profissionais de todas as áreas. Temos da área de retinopatia, retina, etc. Temos a área infantil também, estrabismo, glaucoma, de todas as áreas, né? Então vamos agora que falamos de glaucoma, eu queria que a senhora me explicasse, doutora Edilane, como que funciona esse glaucoma, por que ataca mais as pessoas de idade, né? Se ele dá algum sintoma, se o paciente sente alguma coisa que pode orientar ele a procurar o médico, né? Então, me explica um pouquinho por que acontece, qual que é o mecanismo por que aumenta a pressão do olho? Gente, o glaucoma é uma principal causa de cegueira irreversível no mundo. Por isso a nossa atenção com relação ao glaucoma, né? E principalmente, você está falando de sinais e sintomas do glaucoma, o glaucoma, ele é silencioso. É uma doença traiçoeira, a pessoa não sabe que tem, ela normalmente descobre numa fase avançada, quando a visão está muito limitada, e lembrar que toda perda de visão no glaucoma é irreversível, ou ela descobre numa simples consulta de rotina, né? O que eu oriento é que as pessoas acima de uma determinada idade, principalmente após 40 anos, que é a época em que o glaucoma ela começa, né, a se manifestar mais após essa idade, embora tenha pacientes de 15, de 20, 25 anos, crianças com glaucoma, né? Sim. Mas a principal manifestação é após 40 anos de idade, né? Essas pessoas façam uma consulta, porque não tem jeito de diagnosticar glaucoma sem medir pressão, sem ver o olho, sem ver nervo óptico, sem fazer alguns exames, inclusive, né? Então, famílias que têm casos de cegueira, elas precisam, as pessoas que têm, né, na família pessoas cegas e que às vezes a gente nem sabe o motivo que a pessoa é cega, né? Eu aconselho que façam exames periódicos, né? Porque só com o exame que é diagnosticado o glaucoma. E hoje o glaucoma é uma doença muito já experimentada por vários tipos de tratamentos, laser, cirurgias. Então, a pessoa que não se descuida, né, que tem um glaucoma, ela consegue manter essa doença controlada ao longo da vida. Né? Então, a importância do controle médico, da consulta de rotina, né? E se diagnosticado glaucoma, o acompanhamento médico feito, né, de maneira adequada. Existem casos que ficam em cima do muro, que a gente não tem certeza se a pessoa tem glaucoma ou se não tem. Esses casos a gente orienta de 6 em 6 meses, repetir exames, né? Porque hoje a gente tem exames muito finos para detecção de perda de camada de fibras do nervo, né? Que é onde o glaucoma inicial afeta. A gente vai medindo essas camadas e vendo se está tendo alguma perda, né? Ou se continua exatamente como estava, para a gente poder entender e pegar um diagnóstico bem precoce. Perfeito, né? Perfeito. Eu gostaria de falar sobre um tratamento que o SLT é um tratamento mais novo, é um laser, é muito usado no primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, como tratamento inicial para glaucoma. O que você nos pode falar sobre o SLT? Bom, gente, o SLT está aí, né, há mais de 10 anos já, e as pesquisas mostram que o SLT é efetivo, né? Ele é mais indicado para o glaucoma inicial, ou seja, aquela pessoa que já está virgem de tratamento, ela ainda não tratou com nenhuma medicação, e ela ainda tem a via que recolhe o líquido intraocular perfeita. O que acontece? O olho, vamos pensar numa analogia aqui de uma caixa d'água com tampa, e tampa vedada.
Então, vai entrando líquido, que o olho tem a produção natural de líquido, do humor aquoso, né? Que é o líquido que preenche o olho por dentro. E essa mesma taxa desse líquido que é produzida, ela tem que ser absorvida. Então, tem uma estrutura ao redor do olho que chama trabeculado. E essa estrutura funciona como uma esponja, ela vai absorvendo esse líquido e, na medida que esse líquido absorve, ele segue uma via própria, né? Então, essa via, esse trabeculado, nas pessoas que têm tendência de ter o glaucoma, que muitas vezes o glaucoma ele é multifatorial, tá, gente? Mas existe aqui uma questão genética muito forte. Então, na família que tem tendência de ter glaucoma, esse trabeculado ele deixa de funcionar. Inicialmente, o trabeculado não está funcionando, mas a via que faz a absorção do líquido ainda está pérvia. Então, o glaucoma inicial, ele pode ser tratado com SLT. O SLT é um laser que vai em cima do trabeculado ali. Ele vai como se estivesse abrindo umas comportas para que o líquido Volta a flua. filtrar normal. Que volta, restabelecer o fluxo normal do líquido. Entende? Num glaucoma muito avançado, o SLT já não está muito mais efetivo. Por quê? Porque além de ter o trabeculado muito rígido, a via também que faz a absorção desse líquido já está atrofiada. Então não adianta você fazer o laser e abrir o trabeculado, ela não tem fluxo. Então, mas no glaucoma que é mais recente, então se fez um diagnóstico hoje de glaucoma, eu em mim faria o SLT, eu não usaria o colírios. Mesmo porque, o que o colírio faz? Ele vai diminuir a produção do líquido ou mandar essa via do líquido para outra forma, né? Que não seja através do trabeculado, e cada dia vai vendo uma pressão menor em cima desse trabeculado e na via de drenagem. Vai fechando ele. Então, o colírio vai piorando a situação também. Ele alivia ali a pressão ocular, mas a longo prazo vai haver o processo de atrofia da via. Então, em mim, eu faria o SLT. Então, vamos falar assim, qual que é a efetividade desse SLT? Ele é muito efetivo, tem pesquisas que mostram que inicialmente era 90% de efetividade. Depois caiu para 70%. A efetividade desse SLT no paciente inicial, glaucoma inicial, né? E após 3 anos é tipo 60%, em torno de 60%. Então, é uma efetividade muito grande, se você pensar. E o tanto que você está livre de usar colírios, os próprios colírios têm efeitos, né? Efeitos adversos. Né? Então, se fosse meu olho, faria. E outra coisa, o SLT ele pode ser reaplicado. Né? Então, às vezes, você tem um sucesso durante 3 anos no olho com SLT, ele pode ser reaplicado. Né? Você consegue ainda manter uma via. Perfeito. Né? Então, é um tipo de tratamento muito bom de ser tentado, principalmente no glaucoma inicial. Sim. Então, nós estamos dando uma informação que não é tão nova, mas é muito pouco usado esse SLT. Né? Em alguns lugares mais usado, em outros não é usado. Normalmente, nossos pacientes são iniciados o tratamento com colírios, né? Quando tem essa mão maravilhosa do SLT, que realmente faz diferença. E tem estudos, inclusive, que quando você repete o SLT com 2 a 3 anos, o efeito aumenta e se prolonga, parece aparentemente pelos estudos, que não é um tratamento tão novo, mas também não tem tantos anos de evolução, né? Mas até os 6, 7 anos de evolução, notava-se que o SLT funcionava. Perfeito, né? Então, a gente pode falar que o tratamento de glaucoma é igual a uma escadinha, né? Que você vai subindo um do outro. Que chega a ficar cego é porque às vezes procuram tarde demais. O que você acha ao respeito? Existe também, Ricardo, às vezes o paciente chega, ele não faz nenhum procedimento, por exemplo, SLT, você passa medicamentos, ele usa só no dia da consulta, você mede a pressão tá boa, e mesmo assim esse paciente vai evoluindo com perda de campo visual, piora das fibras do nervo, a gente vê que às vezes a falta de aderência ao tratamento é um dos motivos, né? Às vezes a pessoa é idosa, não tem alguém que aplique a medicação, aplica de forma inadequada, né? Então, hoje, eu tenho preferido os procedimentos, vamos colocar assim, o SLT e procedimentos cirúrgicos. Por quê? Porque a cirurgia, ela garante a estabilidade da pressão. Né? Perfeito. E o colírio fica sempre na dependência de horários, de pingar com uma boa técnica, né? De não faltar, né? De não esquecer, né? Tantas coisas, né? Então, quando o paciente é muito idoso, normalmente é idoso, né, que tem mais glaucoma,
Então, eles não lembram de pingar, né? E fica sobrecarregando também, às vezes, a família que tem que ir lá ministrar a medicação, né? Então, assim, eu tenho uma preferência de fazer os procedimentos. Eu vejo que existe até pesquisa mostrando que quando você vê a progressão do glaucoma, paciente usando colírio e paciente que fez uma cirurgia, por exemplo, que conseguiu um nível de pressão tal qual o colírio consegue. Mesmo assim, o paciente operado, ele tem uma qualidade visual no final de tantos anos muito superior, porque não teve flutuação da pressão, não teve essas outras questões que envolvem o uso de colírios, né? Perfeito, perfeito. Eu gostaria que nos falasse um pouquinho sobre sobre colírios aqui a gente não vai entrar, discutir, porque tem inúmeras substâncias diferentes, umas melhores, umas mais fraquinhas, mas eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre os MIGs e os MIBs, né? São implantes que hoje em dia realmente são um passo muito importante, né? Me fala um pouquinho aí, stent, Stem, Então, Pressure assim, Flow. essas são as consideradas cirurgias minimamente invasivas, né, relacionadas ao glaucoma. Então, a gente tem a cirurgia angular, né, que é a cirurgia que a gente mexe lá no trabeculado, nessa estrutura que eu acabei de falar, que é a que absorve. Então, elas são cirurgias muito boas e também estão reservadas para aquele paciente que tem a via, né, de drenagem ainda pérvia, né? Então, a gente tem que selecionar bem o paciente em qual cirurgia que ele se encaixa, qual que ele vai ter melhor benefício, né? Sim. Então, assim, eu vejo que os pacientes que têm um glaucoma mais inicial a moderado, eles têm boa evolução fazendo as cirurgias trabecular, né? Que são a colocação dos stents, por exemplo, que são muito bons, né? E já as cirurgias que, para o glaucoma mais avançado, onde a gente já suspeita que tem uma via de drenagem muito baixa já, fazer a cirurgia que faz uma comunicação do espaço intraocular com o espaço subconjuntival, né? Que essa era a técnica tradicional, né? Chamada trabeculectomia. Então, ela fazia isso, ela faz, né? Até hoje a trabeculectomia é muito realizada, né? Que é a cirurgia convencional do glaucoma. Ela faz uma comunicação interna comunicando com o espaço debaixo da conjuntiva, fazendo uma drenagem acessória ali, né? Só que essa técnica, ela tem muitos inconvenientes, né? Então, esse paciente, ele pode ter uma hiperfiltração e o olho ficar muito hipotenso, isso é uma complicação muito ruim, né? Ou ela pode simplesmente falhar e não funcionar, né? Ao longo do tempo, esse paciente tem uma chance muito aumentada de ter infecção intraocular, né? Que são as famosas endoftalmites, que são terríveis, né? Que baixa a visão, muitos perdem a visão com essas infecções. Então, hoje já tem os dispositivos, né? Temos o Shen, temos o Pressure que ele faz, é como se fosse, vamos fazer uma analogia assim, um tubinho. Um tubinho muito delicado, muito fininho, que ele é colocado, né, fazendo uma comunicação, fazendo um chute, né, vamos colocar assim, e ele permite um vazamento calculado de forma que você não vai ter hipotensão ocular, você não vai ter baixo da pressão do olho, né? E à medida que ele vai igualar, né, com a pressão subconjuntival, então a pressão não vai subir também, né? E são muito feitos hoje em dia, né? E já tem uma curva de aprendizado aí já realizada, e eu acho que são a primeira opção, eu acho, hoje para os pacientes Realmente está aumentando muito o número de pacientes, né, tratados com essas cirurgias, microcirurgias, né? Realmente minimamente invasivas. Os implantes são incríveis. Eu vou colocar umas fotos também depois na edição sobre os implantes, porque é fantástico ver como pode fazer. Vou falar o iStent parece um ralinho, um mini ralinho, né? Botar uns ralinhos dentro do olho, né? Mas de um tamanho assim, nossa, é muito pequeno. Ontem mesmo eu fiz uma paciente que ela tem um glaucoma em um olho só. Sim. Ela nunca teve trauma nem nada, mas ela tinha uma pressão assim basal de 35 no olho. Lembrar que a pressão é normal, é até 20, né? O outro olho é 15. Então esse olho estava tendo muita perda de fibra, ela fazendo um tratamento, mas
Você vê que está fazendo tratamento, chega no dia da consulta, a pressão tá boa, mas os exames só piorando, então foi indicado o procedimento para ela. Aí, inicialmente, a gente fez o SLT. SLT, né? Aí abaixou bem a pressão, depois a gente repetiu o SLT e a pressão continuou alta, então a gente viu que a via trabecular não era mais uma boa opção para ela. Então, decidimos ontem, fizemos o implante do Shen, então ficou perfeito. Hoje, eu fui lá pela manhã, medi a pressão da paciente, estava em torno de 8, uma bolsa excelente. Muito boa, sem vazamento nenhum, excelente aspecto, né? E eu fiz juntamente com a cirurgia de catarata dela, foi uma cirurgia combinada, já tirei a catarata, coloquei uma lente ótima, né? E ainda assim coloquei esse implante, o Shen, e hoje resolvido a questão da catarata e glaucoma ao mesmo tempo. Perfeito, muito bom, muito interessante. E hoje em dia, lembrando que tem muitos tratamentos novos, tratamentos efetivos e tratamentos muito eficazes para esses glaucomas que já estão avançados. Muito interessante. Tem também os procedimentos ciclodestrutivos, né? Que antigamente a gente tinha a crioterapia, né? Hoje já não faz mais há muito tempo. Depois surgiu os ciclodestrutivos, né? Hoje em dia tem o ciclo G6, né? Os Locum, que também são usados, né? Uma opção também para glaucomas que aumenta muito a pressão e de difícil controle, né? Acho também uma mão muito interessante para nos ajudar nesse combate, né? É uma ferramenta muito boa o laser, principalmente o olho que já foi muito manipulado por várias outras técnicas, que tem uma córnea insuficiente, né? Uma córnea que não aguentaria uma outra cirurgia, né? E outros diagnósticos, por exemplo, os pacientes que têm, né, comunicação arteriovenosa, que aumenta muita pressão, e a gente não pode fazer trabeculectomia com riscos de ter hemorragia expulsiva e tudo, aí a gente vai e faz o ciclotrio. Né? Então, lembrando que o SLT é um tipo de laser e o ciclo G6 é outro tipo de laser, né? São finalidades diferentes, atuam em locais diferentes, né? Nenhuma das duas é invasiva, que é muito interessante, né? Porque saber que a gente pode fazer um tratamento que não é invasivo é muito legal. A pessoa não ter que perfurar o olho, que tem muito paciente que a gente não tem nem como fazer, né? Agora, então, o glaucoma ficou muito bem explicado, né? Eu acho que se você tiver alguma pergunta, deixe nos comentários, por favor. Nós vamos ter o maior prazer em te ajudar, em te orientar a resolver seus problemas que são tão comuns e que quando a gente tem um problema, parece que é do tamanho do mundo. Então, aqui, pessoas experientes vão te ajudar a orientar sem nenhum interesse e de uma forma totalmente correta. Agora, doutora, uma coisa muito comum que eu escuto sobre as moscas volantes, né? As moscas volantes, muita gente fala, estou enxergando um pontinho flutuando, estou vendo uma mancha, uma trave, um cabelo descendo dentro do olho, uma borboleta. Escorpião. Então, eu queria saber o que são essas manifestações tão comuns, se são perigosas, se o paciente tem que fazer a consulta. Né? Então, assim, a gente vai lembrar de anatomia do olho de novo, né? O olho tem um segmento mais posterior que ele é preenchido por um gel viscoso chamado vítreo. E assim como todas as estruturas do corpo humano e do olho, ele também sofre com o envelhecimento, né? Então, ele pode sofrer a cinérese, liquefação, ou seja, ele muda a estrutura dele. Então, isso acontece com a idade. E quando muda a estrutura desse gel vítreo, ele, que tem uma membrana que envolve, que se cola na retina, em determinado momento, essa membrana do vítreo, ela descola da retina. Nesse processo de descolar, ele forma algumas áreas mais densas, né, que a gente chama de floaters, é onde que o paciente começa a ter essa visão dessas moscas no olho.
Qual que é a importância disso, gente? Essas mosquinhas, elas inicialmente elas atrapalham muito, depois elas diminuem um pouco e a gente acostuma com ela. O problema é no momento em que ocorre esse descolamento do vítreo. Porque quando o vítreo que estava grudado na retina durante uma vida, ele descola, um pode puxar o outro e causar alguma lesão. É igual você separar fotos que grudam depois. Por exemplo, quando a gente molha a foto, uma grudadinha na outra, Sim. a gente tenta separar uma da outra. Alguém já fez Não isso? pode ser E aí fica impossível. uma rasga a outra, né? Assim. Aham. Então pode acontecer isso na retina. E aí, durante esse processo de descolamento do vítreo, formar rupturas na retina, roturas. Uhum. E essas roturas podem evoluir para descolamento de retina. Sim. Então é muito importante quando a pessoa começa a ter a mosca volante, principalmente se ela vê o flash de luz junto, que ela faça uma consulta para ver como que está o estado da retina. E tem que ser, né, um exame mais minucioso da retina, né, para que se observe se houve formação de rupturas, buracos na retina. Uhum. Perfeito. Porque se tiver só o buraquinho lá ainda, a gente faz o laser de retina, né? O Sim, outro tipo sim. de laser, um laser outro próprio tipo de da laser, né? retina, que ele forma uma solda ao redor dessas roturas. A gente vai aplicando laser ao redor da rotura toda, faz umas camadinhas, 3, 4, 5 camadas, de acordo com o tamanho da lesão, Uhum. né? E ali, com o tempo, forma uma adesão muito intensa. Então, isso evita um descolamento da retina. E às vezes até descolamentos iniciais, quando está pequenininho lá, a gente pode ao redor do descolamento já fazer umas camadinhas de laser e segura o resultado. O problema é quando isso não é tratado, né? Quando o paciente evolui com uma ruptura da retina muito grande e aí, infelizmente, evolui para o descolamento de retina, mas ainda assim tem solução, né? Solução cirúrgica, A né? solução já é cirúrgica. É muito comum, estamos falando de descolamento de retina, o paciente me pergunta e qual que é a porcentagem que vai melhorar? Quanto que vai chegar? 20, 30, 40? Nossa, Tem isso é tão como, tem complicado. como falar percentual para Não alguém? tem. Não tem como. Não tem. E às vezes a gente olha o resultado de uma cirurgia de retina, a gente olha assim, nossa, tá lindo tudo no lugar, nem parece que teve descolamento um dia, né? Uhum. E você vai ver que a qualidade de visão não tá tão boa, a gente fica frustrado. Mas é o que pode ser feito no momento, né? Uhum. É você aplicar a retina, colocar ela no lugar, esperar que esse processo de visão, né, que a retina consiga reconstruir, né, Sim. os caminhos, né, que a visão faz, que são mais que microscópicos, né, e a gente não consegue ainda Sim, perfeito. restituir. Então, agora, a gente vê também casos de descolamentos horríveis que a gente trata e depois a gente fica surpreso, nossa, a visão fica tão boa, né, assim. Exatamente. Isso tem a ver com a idade, o tempo que ficou descolado, o tempo que, por exemplo, se a gente descola a retina, a gente coloca um silicone intraocular. O tempo que esse silicone ficou dentro do olho, que tem gente que demora para tirar o silicone, demora 6 meses, sendo que o hoje indicado é assim, de 45 dias no máximo, né? Até 2 meses. Quanto mais precoce você faz a segunda cirurgia, tira esse silicone intraocular, a qualidade de visão é muito melhor, né? Depende se a técnica cirúrgica foi utilizado gás, né? Sim. Depende também se foi uma retinopexia, depende da técnica cirúrgica também. Sim. Sim, perfeito. Então a gente poderia falar das moscas volantes. Moscas volantes são comuns, mas algumas precisam de urgência no atendimento de urgência para diagnóstico e fazer a correção necessária, né? Então agora nós já estamos entrando quase no quinto bloco, né? Que fala sobre a degeneração macular. Como vocês podem observar, tudo que nós falamos agora depende de envelhecimento ocular. Nós estamos tratando este primeiro podcast sobre o envelhecimento ocular, dando uma visão geral do envelhecimento. E agora eu queria falar sobre a retina, especialmente sobre a mácula. Que é a mácula, onde que fica, para que serve? Então vamos lembrar anatomicamente de novo. A Nós vamos virar retina especialistas em anatomia. é para a gente entender os processos da retina, a gente tem que entender um pouquinho como que o olho é, né? Então, o que a retina é? A retina, ela forra o fundo do olho todinho. É o tecido fotossensível. Na verdade, quem enxerga, na verdade, é a retina, né? Todo o restante do olho é um conjunto
que pensa numa câmera fotográfica, né, com lentes, né, a córnea uma lente, cristalina uma lente, o corpo vítreo funciona também como, né, uma maneira de se manter o volume ocular, e a retina está lá. Então, quem é responsável realmente pela visão é a retina. Né? E a retina ela é muito complexa, ela é feita de várias camadas, né? Tem as camadas dos fotorreceptores, que são as células fotossensíveis, que emitem, né, sinais fotoquímicos e por ali vão. Então, um conjunto assim, de células que interagem entre si para que gere um impulso nervoso. Esse impulso nervoso tem que caminhar pelo trato, né, pela toda a estrutura que vai formar o nervo óptico, e daí a via óptica até no cérebro. Então, o processo da visão ele é complexo. Então, a retina é muito importante, né? Então, uma lesão na retina é uma lesão muito grave, né? A retina, uma lesão na córnea a gente faz um transplante, uma lesão no cristalino a gente faz uma cirurgia, a gente troca o vítreo, né, que é a gelatina interna, mas a retina ela é mais complicada. Não tem troca. Não tem transplante de retina, Não tem não transplante. existe, né? Então, a retina, ela tem uma região ali onde se concentra o maior número de fotorreceptores, que é chamada mácula. É a região que mais enxerga. É como se fosse 90% da sua visão concentrada em apenas um ponto chamado mácula. Sim. Né? E, infelizmente, é ali que ocorre a degeneração, né? Essa região ela é muito ativa metabolicamente falando. E no processo de envelhecimento, as estruturas responsáveis por manter essa região saudável, elas envelhecem também. Então, ali começa a acumular lipofucsina, que são pigmentos, né, que começam a formar a degeneração ali, né? Então, essa questão da degeneração macular relacionada à idade, ela tem uma questão genética associada, né? Ela tem questão ambiental associada, por exemplo, pessoa que é exposta à luz é muito mais frequente. Ela solar, tem né? o solar, radiação, né? A pessoa que tem os olhos claros, ou seja, a pessoa que tem pouco pigmento na íris, porque o pigmento de íris é proteção da luz, né? Então ele tem mais chance de degeneração macular. O tipo de vida, se a pessoa é sedentário, se a pessoa não tem uma alimentação péssima, isso tudo influencia, né? Doenças cardiovasculares, né? Então, tudo isso pode influenciar, né, no metabolismo ali da retina, desorganizar esse processo fisiológico da retina e começar a evoluir com a degeneração dessa região. Né? Perfeito. A gente vê que tem muitos fatores, é multifatorial, porém também observamos que a população em geral está envelhecendo. Né? Quando eu era criança, há muitos anos atrás, eu via assim, uma pessoa de 50, 60 anos era muito idosa. Era muito velho. Hoje em dia mudou. Agora, os 50, 60 anos de ontem são os 70, 80 de hoje em dia. Hoje em dia a gente tem pacientes de idade bem avançada, né? Então, voltando assim à degeneração da macular, né? Teve uns estudos que fizeram para ajudar na prevenção dessa degeneração, né? Então, a gente sabe que a retina ela é muito sensível a processos oxidativos, né? Então, foi feito já estudos multicêntricos, né? Estudos mundiais em vários países envolvidos, com muita gente envolvida nesse estudo, né? Um N, que a gente fala assim, pessoas envolvidas no estudo muito alto, para se ter uma garantia, né, de ter uma boa confiabilidade nessas pesquisas. Então, desde 2005, 2006, já foi lançados os estudos, né? O AREDS 1, né, o estudo AREDS, ele mostra que a suplementação, né, de antioxidantes e zinco nessa época, eles foram responsáveis por uma melhora até de 25% na evolução das doenças, da degeneração macular. Quer dizer, é muito intenso o resultado. A suplementação vitamínica, ela não pode ser considerada apenas uma suplementação, ela é um tratamento. É um tratamento eficaz, né? E depois desse primeiro estudo, foram vindo outros estudos, né? Em 2011, 2012, soltou o AREDS 2, segundo estudo relacionado, e foi visto que outras vitaminas participariam dessa proteção, né? Principalmente a hexaxantina, a astaxantina, né? E que isso seria de benefício, e foi realmente provado, né, cientificamente, o benefício dessa suplementação, tá? Sim. Então, a gente vê que os pacientes chegam com a degeneração macular no consultório
E a gente começa a suplementação dessas vitaminas, gente, eles têm uma melhora. E eles principalmente evitam a piora, Uhum, né? Evitam para a evolução mais grave da doença, ou da evolução no outro olho, porque às vezes o paciente chega com a doença já avançada em um olho e o outro está aí a caminho, né? uhum. Então você vai, inicia a vitamina, você protege a visão do paciente. E os pacientes, eu canso de falar. Isso não é uma vitamina simples que você compra. Ah, mas eu já tomo outra vitamina. Não é a mesma Eu coisa. tomo. Eles falam muito, não, mas eu já tomo esse tanto de vitamina. Não é, por quê? Porque esses estudos, eles foram multicêntricos, eles sabem a dose exata do que precisa para ser colocado para a prevenção do dano ocular, né? Uhum, As outras vitaminas não são para essa intenção, uhum. né? Elas não têm a dose adequada Não. e nem a presença das vitaminas adequadas para a prevenção do problema. Então, eu sempre explico, olha, essa que você não vai poder parar, e ela é para a vida toda. O paciente já tem sinal de degeneração, ele não pode parar mais com a vitamina, Uhum, né? E tem que ser uma vitamina de qualidade, né? sim. Então, assim, a Realmente. minha preocupação às vezes eu vejo que o paciente está ficando estável, não está piorando, mesmo assim eu peço para manter o controle mais frequente, principalmente para eu saber se realmente ele não está parando, sabe? Porque às vezes tem gente que fala assim, ah, estou estável, paro, né, com a vitamina. Sim, muito Aí comum. pronto, aí piora tudo. Muito comum. Então, a vitamina é para a vida toda. A vitamina é comprovação científica, né? Contra estudo científico não tem conversa. É Uhum, provado que ela é boa, né? sim, sim. E que precisa ser feita. Realmente, nós vemos muito paciente que acredita que a vitamina não é necessária. É É muito comum, é bobagem, bobagem, doutor. Não precisa, é mas menospreza, é né? menospreza, mas tem uma base científica forte e tem substâncias. No Congresso de Euretina, que é na Europa, de 2025, do ano passado, é, vai estar iniciando o ARES 3, provavelmente, uma pesquisa nova. Nós teremos com certeza uma mudança nas fórmulas, né? Luteína, zeaxantina e agora a astaxantina também, sendo um principal gestor da saúde ocular, em todos os níveis e camadas. Então é muito interessante saber e perguntar para seu médico te passar uma boa vitamina. Quando eu era criança, eu lembro que não existia protetor solar. E a gente ia na praia, passava até Coca-Cola para ficar bronzeado, e ficava igual um camarão no primeiro dia de praia, mas a gente não tinha essa ciência, essa certeza da necessidade do protetor solar. Hoje em dia, nós afrontamos como médicos essa falta de conhecimento na prevenção e uso de multivitamínicos mesmo para a prevenção do envelhecimento ocular. Todas as questões que nós observamos hoje, todas, absolutamente todas, são envelhecimento. Mas não existe a fórmula ainda para virar eterno nem para voltar ao tempo. Então, Sim. temos que tentar envelhecer da melhor maneira, É. né? Assim, O o que nós envelhecimento é temos é inevitável, né? inevitável, Mas ele né? pode ser manejado, Sim, né? pode ser de Principalmente, qualidade, né? pode ser porque você fazendo a prevenção dos principais problemas, né? Você consegue ter uma saúde ocular, né? Ao longo do tempo, sem ter esse prejuízo. Que o paciente ficar cego é muito ruim, né? A qualidade de vida é péssima. Então, o limite entre você enxergar bem, às vezes é tênue, né? Precisa de ter acompanhamento Sim. especialista, né? Fizeram um estudo entre pessoas de idade, perguntando o que era o mais importante na vida delas para a qualidade de vida. E o mais importante, em primeiro lugar, foi a visão. E em segundo lugar, a audição. Então você vê que a visão é super importante. E eu queria agora perguntar, porque nós falamos de um tipo mais benigno da degeneração macular relacionada à idade, que é o tipo seco que nós É. descrevimos, né? Mas tem vezes que ela evolui para a versão úmida. E como que essa versão, o que tratamento faz? Muda? Como que é feito Ah, atualmente? o tratamento
com base em vitaminas, ele mantém, né, para os dois tipos. Ele previne tanto a evolução da tipo seca, como também da úmida. Na úmida, o que acontece? É formada uma membrana, que a gente chama membrana neovascular, né, nas estruturas da retina, né, abaixo da retina, e essa membrana, ela vai impactar ali muito na visão central, né, na mácula do paciente. E quando tem a membrana, né, a solução que tem é fazer uma injeção de medicamentos intraocular, né? Essa injeção é programada, ela é controlada, né? Normalmente existem vários medicamentos para essa finalidade, né? E cada medicamento tem uma dose de ataque, às vezes você faz 3, 4 doses iniciais, depois você vai vendo a necessidade, reaplicando conforme a evolução de cada caso, né? Então, já é um tratamento um pouco mais agressivo, porque há necessidade, né, de, dentro do ambiente hospitalar, né, num bloco cirúrgico, fazer essa injeção. Não é um procedimento muito complexo, né? Mas ele exige asepsia, né? Exige uma asepsia, um lugar asséptico, não tem infecção, colocada, injetada a medicação dentro do olhinho, né? Porque essa medicação tomada, ela não chega em níveis terapêuticos dentro do olho, então ela tem que ser realmente aplicada. E tem uma periodicidade, né, dessa aplicação conforme a evolução de cada paciente. Quantos anos tem um paciente que mais prolongou o tratamento? Durante quantos anos tem alguns pacientes que você já acompanha e faz as injeções intraoculares? Assim, isso não é fechado um tempo certo. Às vezes eu faço injeção no paciente durante um bom tempo. Tem paciente que melhora muito rápido com poucas injeções. Tem paciente que tem um pouco mais resistente, a gente tem que fazer um tratamento mais prolongado, melhora. Tem gente que melhora para a vida toda, não volta, e tem gente que tem a reativação da doença. Tem gente que precisa de tratamento a vida toda? E tem gente que precisa de tratamento a vida toda. Então não existe um padrão certo. Não existe. Perfeito. E a injeção no olho dói? Não dói. Não dói? Assim, porque é feito só... O que eu falo que não dói? Porque a gente faz, né, com a colocação de anestésico local, né, às vezes com sedação, né, no hospital a gente faz muito com sedação. Tem outro hospital que eu trabalho em Belo Horizonte, faz sem sedação. Eu não vejo, assim, os pacientes queixando de muita dor, nem às vezes é um desconforto, gente, mexer no olho é desconfortável para qualquer um, né? Sim. Mas dor mesmo, não. Perfeito. Então, nós vamos falar agora, já estamos quase no encerramento, e eu vou falar algumas coisas e você me vai falar se é interessante ou não, né? Check-up após os 40 anos. Imprescindível. Imprescindível. Controle metabólico de pressão arterial e diabetes, principalmente. Sim, também tem que ser assim, feito pelo menos anualmente, né? Pelo menos anualmente. Dependendo até de 6 em 6 meses. Se é um paciente que já tem um diagnóstico de diabetes, de hipertensão, ele tem que ir mais frequente. Se o paciente nunca teve diagnóstico de nada, anualmente eu acho que está de bom tamanho. Né? Óculos com proteção ultravioleta. Sempre. Gente, isso é outra questão, né? Se você põe um óculos escuro, a sua pupila dilata atrás do óculos, porque ficou com menos luminosidade. Se esse óculos não tem proteção solar, que a radiação... Esses óculos que vendem na praia, que chegam para você, será que tem proteção ultravioleta? Não tem jeito de saber, eu acredito que não. Não tem jeito, acho que não. A gente vê que não tem, né? E aí é um risco muito grande. Você está numa praia, exposto ao sol para lá e coloca um óculos que não tem proteção solar e que a radiação vai entrar dentro do olho. No fundo do olho, né? Isso mesmo. Uso de vitaminas antioxidantes. Importante ou não é? É importante. Importante. Imprescindível em alguns casos. E nos casos que você já tem uma alteração que já está indicando ser evoluindo para degeneração macular, é imprescindível, você não pode ficar sem mais. Né? A ciência já viu isso, né? Sim. E como assim a ciência vem evoluindo, né? A gente viu agora, eu até estava comentando que a suplementação vitamínica, né? Ácido folínico para as crianças
autistas não verbais, hoje elas já estão tendo uma evolução muito grande na fala apenas com suplementação. Perfeito. Né? Então a gente vê E esse tema não é relacionado à oftalmologia, mas eu acho muito importante que nosso público escute o que a doutora Adilane está falando. Né? Fizeram um estudo suplementando com ácido folínico, mas fala mais sobre isso aí. Então, os autistas, né, as crianças que são autistas, que não verbais, né, elas fazendo todo o tratamento ainda não conseguindo se verbalizar, né, atingir a fala, a suplementação favoreceu muito a evolução dessas crianças autistas. Perfeito. Então, assim, ácido folínico, né? O ácido folínico também é então, importante. Assim, durante a gravidez também. Durante a gravidez protege Isso. de várias Exatamente. malformações, né? Inclusive até do autismo propriamente dito. E no autismo sendo tratamento. E o autismo está vitaminas. aumentando no mundo exponencialmente. Né? Então, assim, a gente vê que vitamina não é só apenas um suplemento, é tratamento. Perfeito. No nosso caso, é tratamento. Isso. Parar de fumar. Importantíssimo, né? O tabagismo, ele danifica todas as células do corpo. Todas, inclusive o olho, né? E isso é muito importante, eu queria falar. Eu queria até fazer uma pausa para falar sobre o uso desses cigarros eletrônicos, que hoje em dia são tão comuns nas baladas, né? Nas pessoas novas, jovens, adolescentes estão aderindo com força. Você acha que afetam o olho? Assim, eu não... Pra ser sincera, eu não vi nenhum estudo propriamente falando do vape, né? E afecção ocular, não, tá? A gente vê que no organismo como um todo, principalmente no pulmão, ele é muito mais maléfico que o próprio cigarro. Sim, né? Muito pior. Muito, em bem menos tempo ele causa uma alteração pulmonar. Está tendo muitos casos de câncer. Grave. Câncer de pulmão com pessoas muito novas. Com 2 anos de uso, vape. Uma coisa horrorosa, né? Estamos tendo uma epidemia de câncer, gente. Então, envelhecer é inevitável, perder a visão não. Né? E agora nós vamos fazer o encerramento desse episódio, que foi muito interessante, agradecendo a presença. Realmente são palavras muito importantes, muito esclarecedoras para todos os assistentes. E não esquecendo que estamos às ordens. Vocês podem perguntar sobre suplementação, vocês podem perguntar sobre tratamentos, muitas coisas. Realmente eu recomendo que vocês marquem a consulta com o seu oftalmologista, que ele vai ter o tempo para te contestar com paciência e explicar todos esses procedimentos que falamos hoje. Né? E nos vemos no próximo Viva com Saúde. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigado. Nas ordens também, para qualquer esclarecimento, né? Obrigado, doutora Edilane. Foi muito bom. Foi um prazer. Foi um prazer.